A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro. Eu tenho a alegria de trazer ao seu coração no dia de hoje essa mensagem de fé. Só que antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube e acionar o sino para você receber novas mensagens. Eu quero falar sobre o tema hoje, o Salmo do Pastor. Qual é o Salmo do Pastor? O Salmo 23, né? Ele é o salmo mais citado da Bíblia e ele foi escrito por Davi. Você pode estar familiarizado com essas palavras que Deus preservou em sua palavra para que nós aprendemos de seu amor e da sua bondade para conosco. Olha só como ele começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O verso 1. Então o Salmo 23 ele é incrível para memorizar e meditar toda vez que nós enfrentarmos um desafio em nossas vidas. Um irmão, ele escreveu para um pastor para compartilhar como ele foi curado de dor crônica nos ombros, simplesmente quando ele meditou no Salmo 23. Esse irmão havia lido uma devocional diária acerca de meditar na palavra de Deus, onde foi demonstrado como fazer isso com o Salmo 23. Em seu caminho do trabalho para casa, naquele mesmo dia, esse irmão começou a meditar sobre o Senhor ser o seu pastor e nada lhe faltar. Ele colocou o foco em quanto o Senhor é bom por querer ser o nosso pastor e como ele também realmente provê todas as nossas necessidades. Então esse irmão viu o Senhor protegê-lo na estrada, curá-lo de sua dor e conceder-lhe favor no seu trabalho. Quando ele chegou em casa, ele descobriu que a dor que estava atormentando havia 2 anos e restringia os seus movimentos havia passado totalmente. Sabe, queridos, eu quero que você saiba que o poder de curá-lo, exatamente onde você está, se encontra na palavra de Deus. Há poder de cura nos salmos. Eles não são apenas canções escritas para preencher páginas da sua Bíblia. Algo acontece ao seu corpo físico e às suas circunstâncias externas quando você memoriza essas palavras de Davi e medita nelas e adora a Deus, utilizando-as. O Salmo 34 diz assim: escolha bendizer ao Senhor. Outro belo salmo é o Salmo 34, que foi também escrito por Davi na caverna de Adulão. Eu acho realmente interessante Davi ter escrito um dos salmos mais poderosos durante um dos períodos mais difíceis da sua vida. Em algumas traduções da Bíblia, a introdução do salmo o descreve como um salmo de Davi, quando fugiu loucamente diante de Abimeleque, que o expulsou, e ele partiu. Queridos, não precisamos de um grande esforço de imaginação para perceber que esse foi um dos pontos mais baixos da vida de Davi. Davi estava fugindo do rei Saul e buscou refúgio com o rei de Gate, né? Ele é citado como Abimeleque na introdução ao Salmo. Você se lembra de Gate? Golias, o gigante que aterrorizava os filisteus de Israel, era de Gate. E agora Davi estava em tal estado de confusão que buscava asilo no rei de Golias. Ah, como o poderoso havia caído, não é verdade? Pois é, quando Davi estava em Gate, os servos do rei de Gate o reconheceram e disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Provavelmente eles o reconheceram como aquele que matou seu campeão Golias e cortou sua cabeça. Afinal, aquela era uma grande derrota que não seria facilmente apagada de suas mentes. Então eles lembraram seu rei. Não é a esse que se cantava: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Quando Davi ouviu essas palavras, o temor tomou todo o seu coração e ele ficou com muito medo do que o rei de Gate poderia fazer a ele. E a Bíblia nos diz que ele se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, engravatava nos pórticos das portas e deixava correr saliva pela barba. Está lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13, para você conferir lá, tá bom? Você consegue imaginar o estado mental em que Davi se encontrava? O campeão de Israel agora rastejava no chão com saliva em toda a sua barba. Enfurecido por seus servos terem trazido um louco à sua presença, o rei de Gate expulsou Davi.
Então no versículo seguinte, a Bíblia registra para nós que Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Agora, queridos, que compreende o contexto, você pode valorizar as palavras escritas das profundezas daquela caverna. Após um episódio tão degradante, Davi poderia ter se escondido na caverna e se entregado à autopiedade e condenação. Mas em vez disso, ele cantou estas palavras. Olha as palavras maravilhosas que Davi cantou. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o teu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me colheu, livrou-me de todos os meus temores. É o Salmo 34, verso 1 ao 4. Então, em seu momento mais tenebroso, o salmista Davi escolheu não ser derrotado por suas circunstâncias. Em vez disso, escolheu bendizer ao Senhor e deixar que o louvor do Senhor estivesse continuamente na sua boca. Ele estava com medo? Definitivamente, né? É que ele estava escondido em uma caverna. Todavia, apesar de seu medo de que o rei Saul o capturasse ou que o rei de Gate o matasse para vingar Golias, ele buscou o Senhor em adoração e Deus, em sua fidelidade, o livrou de todos os seus medos. Aleluia. Queridos, nós chegamos até aqui, amanhã tem mais, tá? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você chegou até aqui, deixa aí seu like e compartilhe esse vídeo com a sua rede de amigos. Hoje foi um pouquinho extenso, mas é para a glória do Senhor. Amém? Shalom Adonai.